a gente aprendeu lá no início, que nós tínhamos o seguinte, em simplificação de radicais. Quando nós tínhamos raízes que ela tem o mesmo índice, a gente reduzia essas duas raízes ao mesmo radical, né? Nós tínhamos essa situação. Exemplo aqui, ó. Raiz cúbica de A vezes raiz cúbica de B. O que eu tinha que ter atenção lá na multiplicação era se os índices eram iguais, porque se os índices são iguais, a gente pegava os dois termos, os dois radicandos, e multiplicava na parte de dentro, já que é a multiplicação. Na divisão era a mesma regra. Olha só, que para a gente dividir as raízes, era necessário também que os índices sejam iguais, raiz quadrada. A gente reduzia essas duas raízes ao mesmo radical, certo? Que aqui é possível a divisão, então a gente vai lá e complementa, né? E aqui vai dar 9 dividido por 3, dá raiz de 3. Do mesmo jeito que aqui a gente poderia, na multiplicação, multiplicar 2 vezes 3, 6. Como é parte algébrica, né? O máximo que eu poderia fazer na multiplicação A vezes B era AB, né? Certo? Não esqueçam que divisão ela também pode ser escrita em forma de fração. Exemplo, raiz cúbica de A sobre raiz cúbica de B. O que é que eu tenho que observar na multiplicação e na divisão? É se os índices são iguais. Eu só posso multiplicar ou dividir quando os índices da raiz são iguais. Então, ó, lá na simplificação a gente reduzia ao mesmo radical, né? Já que os dois é raiz cúbica, eu coloco essa raiz cúbica para os dois radicando aqui no caso, né? Não dá para dividir A por B, fica A vezes B, né? Essa aqui poderia vir escrita de outra forma? Sim. Lembrem que fração é divisão, entendeu? Então, ó, tem livro que pode colocar num gabarito assim, mas ele poderia colocar assim, ó, sem problema nenhum, ó. Então, fiquem atentos, ó. Não está errado, está correto, porque fração é divisão. O único critério para se multiplicar ou se dividir é quando os índices são iguais. Vou colocar aqui, ó. Multiplicar e dividir é uma observação importante. Quando os índices são iguais. Então, observe que em todos os casos os índices são iguais. Ok? Dado por quê? Porque nós sabemos, por exemplo, essa raiz. Essa raiz 2 raiz de 3. Esse 2 está multiplicando a raiz de 3. Até porque ela vem de decomposição de fatores primos. De onde é que vem a raiz 2 raiz de 3? Ela vem, se a gente for analisar, ela é a mesma coisa que raiz de 12. É só recapitulando aqui para você não se perder aqui. Olha, aí a gente pegava o 12, já que ela não tem raiz exata, decompôs por 2 dá 3, por 3, 1. Se ela é raiz quadrada, agrupa o número de 2 em 2. Lembra a decomposição? Ficava 2 ao quadrado vezes 3. Quando eu pego isso aqui e jogo dentro da raiz, fica 2 ao quadrado vezes 3. Quem é que é igual ao índice? A gente cancela e o 2 vai para fora da raiz e o 3 continua, né? Cuidado! Isso aqui a gente trabalhou lá em simplificação de radicais. Se esse 2 está aqui do lado de fora, é porque em algum momento ele era onde? Do lado de dentro da raiz. Mas como? Se ele está aqui fora, é porque ele era elevado ao quadrado. Exemplo, se eu tivesse assim, 3 raiz cúbica de 2. Se esse 3 está aqui fora, é porque em algum momento ele estava aqui dentro do radical, elevado a quem? Ao índice. Exemplo aqui, ó, como é que eu volto esse 3 para dentro da raiz? Boto raiz cúbica, quem é que está aqui dentro? 2.
vezes, aí eu boto 3 para dentro da raiz, ó. Ele veio para dentro da raiz. Só que ele vem elevado ao índice. Pronto. Tem soma aqui, mas eu não posso somar porque as raízes são diferentes. Tem subtração, mas as raízes são diferentes. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. O que é distributiva? Multiplicar todos esses termos desse lado por esse desse. Vamos lá, ó. A raiz de 3 é o primeiro termo daqui. Eu vou multiplicar por raiz de 3 e depois vou multiplicar por raiz de... por 5 raiz de 2. Então, bora lá, multiplicando, ó. Pode multiplicar, é porque isso aqui é igual? Não, a gente multiplica porque os índices são iguais. Então, vamos multiplicar primeiro o número de fora. 1 vezes 1, 1. Então é neutro, não precisa. Aí, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3, eu multiplico logo, senhores, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Mas eu vou botar aqui porque eu sou teimoso. Beleza, então aqui eu só multipliquei. Vou botar mais pra cá porque isso aqui vai ser muito grande, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3, se você quiser botar na forma de multiplicação, fiquem à vontade. Não perder o tempo de vocês. Ó, vou multiplicar raiz de 3 vezes 5 raiz de 2. Jogo de sinal, sinal referente negativo. Que é o número que tem aqui, 1. 1 vezes 5, 5. Aí eu multiplico a raiz. Raiz de 3 vezes raiz de 2, se quiser, ó, bota em dentro. Sendo que poderia ser logo raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6, né? Mas é assim. Pronto, ó, já multipliquei o 3 pelos dois termos lá de dentro. Agora nós vamos multiplicar quem? Multipliquei o primeiro termo, agora nós vamos multiplicar o segundo termo. Né? Então, bora lá, eu vou apagar aqui para vocês entenderem. Depois é só voltar o vídeo. Agora eu vou multiplicar o 2 raiz de 2 vezes quem? O primeiro e o segundo termo. Isso é distributivo, viu? Isso a gente vê em propriedades lá em 7º ano. Então, o que que acontece? O número de fora. Primeiro, jogo de sinal. Sinais iguais, positivo. 2 vezes 1, 2. Raiz de 2 vezes raiz de 3. Se quiser, façam assim. Agora, ó, esse por esse. Então, faz logo o jogo de sinal. Sinal diferente, negativo. 2 vezes 5, 10. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Então, ó. Pronto, agora nós vamos eliminar o que está aqui dentro. O que está aqui dentro? Raiz de 9 menos 5. 3 vezes 2, 6. Eu poderia ter feito lá direto, né? 2. Nós estamos eliminando a multiplicação dos radicando. 2 vezes 3, 6. Menos 10. 2 vezes 2, 4. Tem uma expressão grande, mas observe que aqui dentro dessa expressão nós temos algumas raízes iguais. Aqui, ó. Nós temos a raiz de 6 e a raiz... Aqui sim, eu posso fazer uma adição ou uma subtração, porque as raízes, elas são iguais. Aqui, ó, não pode, que é raiz de 9 e raiz de 4. Então, aqui não tem o que fazer. Né? Então, bora lá, fazer essa continha. Repete a raiz de 9. Sinais iguais ou diferentes? Diferente, subtrai e conserva o sinal do maior, no caso, menos. E na adição, na subtração, lembra? A gente soma ou subtrai apenas os números de fora. E a gente só repete as raízes. Pelo amor de Deus, não esqueça. Volte na outra aula e veja lá. Sim, sinal diferente. Subtrai e conserva o sinal do maior. 5, tira 2, 3. Sinal do maior menos aqui. Aí a gente apenas repete a raiz. Aí repete a outra raiz. 10 raiz de 4. Ó, observe que todas as raízes são diferentes. Então o cálculo acabou aqui, viu? Isso é o mais complexo que vocês podem ver pela frente. Aqui nós estamos falando em multiplicação, né? Agora bora ver alguns exemplos com divisão, que é basicamente a mesma regra, né? Muito simples, índices iguais, coloca dentro do mesmo radical e faça a divisão, senhores. Se você não souber dividir 40 por 5, você volte para o 6º ano, viu? Porque, sinceramente, tá aqui nossa divisão. Uma divisão simples, do mesmo jeito que nós vimos na multiplicação, que começa pelos simples, depois se torna mais complexo, né? Raiz cúbica de 96 dividido por raiz cúbica de 2. Mesma regra. Ah, isso aqui ela poderia ser escrita também de que forma? Não esqueçam. Fração, senhores, é divisão. Poderia vir escrito dessa forma. É a mesma coisa. Né? Já que os índices são iguais, coloca os dois radicando dentro do mesmo índice e divida.
Quanto é 96 dividido por 2? 48. É a mesma coisa, ó. Só muda que está em forma de quê? De fração. 96 dividido por 2. Vai dar raiz cúbica de 48. Pronto. Ah, acabou aqui. Talvez sim, talvez não. Aí o que você tem que observar? Que aqui é provável que eu possa fazer uma decomposição. Vamos ver se o 48 dá para agrupar de 3 em 3. Por 2, 24. Por 2, 12. Por 2, 6. Por 2, 3. Por 3, 1. Se é raiz cúbica, agrupa de 3 em 3. Ó, deu. Então, como é que fica aqui embaixo? Os fatores primos. 2 ao cubo que multiplica 2, que multiplica 3. Sempre eu tenho que ter esse cuidado quando as raízes são muito altas, se dá para me simplificar, viu? Então, coloca dentro do radical, que a gente simplificou aqui o 48. 2 ao cubo vezes 2 vezes 3, ó, igual ao índice, cancela. Esse 2 vai para fora. E dentro ficou 2 vezes 3, que é 6. Olha só que a resposta final disso aqui, 2 raiz cúbica de 6. Então, tem que também ter essa atenção, viu? De sempre estar observando se dá para simplificar o radicando. Então, é um exemplo de divisão. Parecia simples, né? Mas continua sendo simples. O que falta é você ter atenção e observar se ainda pode simplificar o radical. Na última aula eu deixei uma atividade da página 46, da questão 1 à questão 6. Então eu vou fazer aqui duas questões e as outras vocês procurem, tentem fazer, viu? Lá naquelas questões da página 46, nós tínhamos o caso de adição e subtração de radicais. Então, eu vou fazer a questão 1, vamos corrigir aqui, né, explicando. E a questão 4, 1 e 4. Tá de bom tamanho para você. Vamos lá na questão 1. Na questão 1 nós temos o seguinte. Letra A. Raiz de 12 mais raiz de 75 menos 9 raiz de 3 mais raiz de 27 mais raiz de 48. O que acontece? Na adição e na subtração é necessário que as raízes necessariamente elas sejam iguais. Então, observe que aqui não tem uma raiz igual, mas nós podemos pegar essas raízes e decompor, viu? O grande segredo está aqui. Não dá para somar, não vou somar. Não. Observe que as raízes a gente pode decompor. Vamos lá pegar, vou fazer aqui no cantinho. 12, vou fazer pequeno, depois volte o vídeo. Por 2, 6, por 2, 3, por 3, 1. Pratiquem. Se o índice é 2, agrupa o número de 2 em 2. 2 ao quadrado vezes 3. Coloca dentro da raiz. Até que para não perder muito tempo. Se isso aqui a gente vai botar dentro da raiz, aqui eu decompus, vamos fazer assim. Cancela, cancela. 2 raiz de 3. Olha, quem é raiz de 12? 2 raiz de 3. Então isso aqui a gente viu que é o quê? 2 raiz de 3. Mais, agora nós vamos decompor quem? 75. Então eu vou fazendo a decomposição e vocês vão acompanhando aí. Voltem o vídeo. Raiz de 75. Vamos decompor. Não dá por 2, dá por 3. Dá 25. Dá 5, 5, 5, 1. Ó, 5 ao quadrado. Por que eu agrupo ao quadrado? Porque é raiz quadrada. Assim. Não esqueçam disso, pelo amor de Deus. Vou botar logo a raiz aqui para não perder tempo. 3 vezes 5 ao quadrado. Ó, 3 vezes o 5 ao quadrado. O que é igual, cancela. Vai para fora da raiz. Quem é que sobrou? Pronto. Quem é 75? 5. Raiz de 3. Apaga.
Decompor quem agora? Isso aqui precisa não, porque o 3 é primo. Então repete. Raiz de 27. Vamos decompor 27. 3, 9, 3, 3. Ah, vai agrupar de 3 em 3. Não, se é raiz quadrada, de 2 em 2. Então, vamos botar aqui dentro da raiz. Fica como? 3 ao quadrado vezes 3. Cancela o que é igual ao índice, vai para fora. Quem é que sobrou? Então, ó, 3 raiz de 3. Mais. Vamos decompor quem agora? 48. Vamos decompor aqui. Por 2, 24 por 2, 12 por 2, 6 por 2, 3 por 3, 1. Ó, é raiz quadrada. Então, ó, observe que tem dois números que dá para agrupar de 2 em 2. Como é que ficou aqui dentro da raiz? 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. Cancela os que são igual ao índice. 2 vezes 2 do lado de fora. Quanto é 2 vezes 2? 4. Então, quem é a raiz de 48? 4 raiz de 3. Pronto. Então, ó, eram diferentes. Agora, observe que agora, ó, todas as raízes, elas são iguais. Na adição e na subtração, a gente trabalha com os números de fora da raiz. Então, agora, evidência aqui do parênteses. Mais 4. Quem é que eu boto aqui fora, já que é tudo igual? Raiz de 3, ó. Aí vou fazer na continha, ó. Né? 7. Sinal diferente subtrai e conserva o sinal do maior. Mais 4. Raiz de 3. Né? Parênteses aqui para separar a raiz. Dá 1 mais 4. Raiz de 3. 5 raiz de 3. Então, na questão 1 lá da nossa página 46, a letra A é isso aí. Então, a letra B, todas vocês vão ter que decompor e fazer isso. Eu não vou fazer para vocês poderem praticar. Só fiz uma letra, né? Então, voltem o vídeo e acompanhem o desenvolvimento. Um triângulo Mellen, né? Ele dá a medida. Então, se é um triângulo, senhores, ó, aqui ele já está fazendo coligação com a geometria, né? Então, é necessário a gente ter algum conhecimento de geometria aqui. Lá, se é triângulo, figura que tem 3 lados, tá aí, né? Possível. Então, são ali aqueles valores das raízes aí da questão, provavelmente sejam os lados do triângulo, viu? Então, 5 raiz de 216. O que ele fala? Simplifique os radicais calculando, ó, palavra-chave da questão. Ele quer que eu calcule o perímetro. Você tem que lembrar o que é um perímetro, né? Perímetro, senhores, nada mais de qualquer figura geométrica de qualquer polígono é a soma dos lados do polígono. No caso, o nosso polígono aqui é o triângulo, viu? Soma de todos os lados. Então, aqui, ó, eu vou ter que aplicar a soma, simplificar os radicais, fazer todo aquele processo que as raízes sejam iguais, tudo. Mas bora lá. Então, observe que aqui, se é um perímetro, perímetro é a soma dos lados. Então, ó, aí 4 raiz quadrada de 486 mais. Por que é mais? Porque é perímetro. Viu? Vamos lá, senhores, decompor 486 por 2. 2, 4, 3. Não dá mais por 2, dá por 3. Dá quanto? 81 por 3, 27 por 3, 9 por 3, 3 por 3, 1. Já que é raiz quadrada, os números têm que ser agrupados de 2 em 2, os que são iguais, claro, né? Como é que fica dentro da raiz? Ó, de 2 em 2, eu tenho 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 2 vezes 3. Cancela os que são iguais. Lá fora fica 3 vezes 3, aqui dentro fica 2 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 3, 6. Ó, quem é a decomposição disso aqui? Mas observe que lá fora já existe um número. Então, ó, 4. Esse aqui vem para fora, eu vou botar assim, arrancar 49. Não, se esse aqui já está multiplicando, esse aqui também vem multiplicando aqui fora. 6 mais, vamos decompor agora, ok? Vamos decompor 216 por 2, 108
por 2, 54, por 2, 27, por 3, 9, por 3, 3, por 3, 1. Número de 2 em 2, né? E o que acontece? Ficou, vou botar aqui, porque não vai dar espaço. 2 ao quadrado. 3 ao quadrado. Vezes 2, vezes 3. Cancela os iguais, vai para fora. 2 vezes 3, quem que sobrou dentro? 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. O 5 já está lá fora aqui da raiz, ó. Então, ó, esse 6 vem para cá, esse aqui já tem o número ali multiplicando. E aqui dentro fica a raiz de 6. Vamos lá. Mais, ó, o 4 já está aqui, então eu vou decompor 96. Por 2, 48. Por 2, 24. Por 2, 12. Por 2. Isso aqui por 2 dá 6. Por 2, 3. Por 3, 1. Isso é raiz quadrada, vou por número de 2 em 2. Então como é que fica aqui na raiz? 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3. Cancela. 2 vezes 2, o que sobrou lá dentro? 2 vezes 3. Raiz de 4 vezes raiz de 6. Ó, já tem um 4 lá fora. Vezes o 4 que já está aqui. Raiz de 6. Pronto. Então, vocês observem que a maioria das questões de adição, as raízes elas não vêm iguais. Vocês vão ter que decompor e fazer esse processo, né? Então, vamos lá fazer nossa multiplicação aqui. 36 raiz de 6 mais... Vamos dar conta disso aqui? 30 raiz de 6 mais... Ó, estou multiplicando isso aqui fora, assim, mas, ó. 16 raiz de... Observe que todas as raízes, elas são iguais. Aqui sim eu posso aplicar a soma, ó. 36 mais os números de fora, viu? 30 mais 16. Quem é que eu repito? Raiz de 6. Dá quanto essa soma aqui? Pega as dezenas. 30 com 30. 60 com 10, 70. 6 com 6, 12. 70 com 12. 82. Isso aqui é uma soma, viu? Estou usando a decomposição. Ó, 82. Beleza. Aí vocês não vão achar isso aqui nas alternativas no gabarito. Por quê? Porque lá no enunciado da questão, ele dá um valor. Ele dá um valor pra gente dessa raiz de 6. Olha só quem é que ele diz que é a nossa raiz de 6 lá. Ele bota assim, ó, raiz de 6 é igual a 2,45. Aí vocês vão aqui, já. Lembra que isso aqui é uma multiplicação? O número que está fora está multiplicando a raiz. Você vai pegar 82 vezes, que é a nossa raiz de 6, 2,45. Aqui a gente vai multiplicar. Aí se você não souber multiplicar com vírgula, você vai estar ferrado, né? Mas bora lá. Multiplicação normal, simples. É só esquecer a vírgula. O segredo da multiplicação com vírgula é esquecer a vírgula. Multiplica normal. 10 vai 1, 8 com 9. 2 vezes 2, 4. 8 vezes 5, 40, vem 4. 8 vezes 4, 32 com 4. 36 vem 3. 8 vezes 2, 16 com 3, 19. Ó, 0, 9. Aqui dá 10, vai 1, 10, vai 1. Ah, mas a vírgula, sim. Aí você vem aqui, tinha quantas casas depois da vírgula aqui? 2. Aí conta, ó, da direita para a esquerda, 1, 2. Que é o resultado. Então, ó, resultado final, 200,9. Como tudo isso aqui, nós estamos falando em triângulo, estamos falando em medida, e observe que lá no início da questão, todas as raízes elas estavam em quê? Em centímetro. Então, o nosso resultado final também é em centímetro. Pronto. Então, com base nessas duas questões que eu fiz aí, dá para você responder todas as outras, viu? Então, vamos lá fechar aqui o